Então, a primeira, na ordem que chegou a gente, tá? Vi que grande parte das obras de Chico Xavier são de poesias. No entanto, estas obras são pouco conhecidas no movimento espírita. Na sua opinião, por qual motivo isso acontece? Seria pelo fato de ainda haver resistência em relação à arte dentro do movimento espírita? Vejam bem, Chico tinha uma facilidade muito grande, uma sensibilidade enorme de escrever poemas. E eu citei aqui, inclusive, né, uma fase inicial da psicografia dele. O livro Parnaso de Além Túmulo, ele é assinalado por poemas parnasianos, principalmente, né, clássicos do século XIX, assinados por poetas portugueses e brasileiros. Mas o Chico tem outros tipos de poema também, inclusive trovinhas populares. Ele tinha uma facilidade muito grande, e nas reuniões lá em Uberaba, ao meio de outras psicografias, sempre ele psicografava uma trovinha assim bem popular. E tem um livro, inclusive, mais de um, do espírito Cornélio Pires, que é o poeta caipira do interior de São Paulo, que era espírita, inclusive. Então ele tinha uma facilidade muito grande. Agora, o fato de não ser valorizado no movimento espírita, desculpe minha sinceridade, tem duas vertentes. Uma é que o brasileiro, no geral, não é muito versado em literatura. Certo? Existe uma diferença muito grande e que é visível na vendagem de livros, comparando com alguns países aqui da América Latina e com o Brasil. O Brasil perde de longe, tá? E sem falar na Europa e nos Estados Unidos. Então esse é um aspecto. O outro aspecto é que no movimento espírita, na minha infância, vamos assim dizer, adolescência, dentro do movimento espírita, os centros tinham palcos, como esse aqui tem aí do antigo. Depois, nas reformas, foram tirados todos os palcos, porque naquela época era muito comum que os jovens e mesmo dirigentes de centro faziam pequenas apresentações teatrais, que muitas vezes chamavam de sketches. E tinha poesias, preparação de ambiente, etc. Eu vou falar um fato histórico aqui para vocês. Lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, uma grande cidade do interior de São Paulo, tem um centro antigo, União Espírita Kardecista. E nos anos 1930, 1940, tinha uma médium lá. E essa médium atuava no centro e tinha um mentor espiritual. E de repente, um filho dela, jovem, né, foi levado ao centro e deram a tarefa dele de fazer um treinamento e apresentar uma pequena peça em teatro espírita. Só que está me escapando o nome dele agora, vocês vão lembrar. É um grande ator que tem um probleminha num braço, que está presente no filme Há 2000 anos, aliás, no filme E a Vida Continua. Ele é meio careca, me escapa o nome dele agora. É um nome pseudônimo. Moral da história: ele fez a primeira peça espírita lá, adolescente, e se tornou hoje um dos grandes atores do Brasil, de TV e de novela. E está me escapando o nome dele agora, eu vou lembrar. E começou assim. Então, talvez esteja faltando estímulos e oportunidades. Só um comentário, porque isso nos felicita. Lidando com educadores hoje, está renascendo um movimento nas escolas do resgate à poesia. E isso, nós que somos espíritas, temos muitas ferramentas na mão
para incentivar nas casas espíritas a arte da poesia, da música, do teatro, porque é uma maneira didática do aprendizado que não pode ficar para depois. E lembrando que na época, no início, nas primeiras décadas do século XX, a poesia também representava a intelectualidade, não é, César? Então também foi uma ferramenta utilizada pelos espíritos para divulgar a doutrina espírita. Mas no que remonta o tempo que vivemos, vamos levantar essa bandeira de trazer de volta a poesia para o nosso meio. A internet aqui agora é fácil, ajudou. É o Lima Duarte. Lima Duarte é pseudônimo, era o nome do mentor espiritual da mãe dele, porque ele se chama Aureclides, uma coisa assim bem estranha, e ele adotou o nome artístico de Lima Duarte em homenagem ao mentor da mãe dele. Muito bem. Chico deixou um espaço no meio espírita ainda inocupado. O senhor acredita que o papel por ele desempenhado será um dia assumido por alguém? Caso positivo, seria por uma só pessoa ou por um grupo? Isso é para mim? Bom, eu vou parafrasear o Chico, porque ele sempre falava da importância do trabalho mediúnico como um trabalho em equipe. E ele jamais se julgou um líder espiritual. E não sendo líder, ele não teria que ter substitutos. Isso é muito importante. O César tocou naquele período em que Chico retoma as atividades na desobsessão, quando ele e Arnaldo fundaram o grupo Meimei, no início dos anos 1950. Então Arnaldo Rocha, como coordenador, sempre batia naquela tecla. Tínhamos 10 médiuns na reunião, sendo que um deles era o senhor Chico Xavier. Então trabalhávamos em grupo. E aí tem até um fato interessante na prática mediúnica, que muitas vezes entidades espirituais que se comunicavam através do Chico já tinham sido tratadas através de outros médiuns. A definir, como o César falou, que uma entidade numa atividade desse quilate, nem sempre ela vai ser atendida no seu sentido finalístico de pronto. Agora, um fato interessante, porque era muito comum a entidade se manifestar através dos outros médios, e quando chegava na vez, quando era assim designado, que ela viesse ser tratada pelo Chico, costumava os espíritos falar assim: agora eu estou em casa, agora eu estou me sentindo mais à vontade. Por quê? Capacidade de entrega, porque muitas vezes o médium cria dificuldades na comunicação. Tem uma comunicação no livro Instruções Psicofônicas, que agora eu não me recordo qual era a lição, em que o espírito diz assim, que quando ele se aproximou do grupo, em que ele foi inclusive atendido através, no caso aqui de Chico, ele se sentiu envolvido por um magnetismo materno. Está escrito no texto. Magnetismo de mãe que põe no colo. Então, César, de uma forma muito inspirada e competente, colocou aqui, de uma forma sintética, o valor da mediunidade de Chico Xavier, o trabalho do Chico Xavier como um divisor de águas. Mas nós precisamos de verificar que nós estamos numa outra época e agora nós temos que pegar os exemplos dele para que a gente possa implementar um sistema educativo nas casas espíritas convincente e eficiente, para que a gente prepare médiuns para o futuro. Não com a preocupação que temos que ter médium, porque isso é natural.
mas trabalhar no sentido de incentivar a mediunidade. Porque uma coisa que o Chico batia: não podemos pensar em espiritismo sem espíritos. E o que nós estamos fazendo com os médiuns? Criando sistemas ortodoxos que, para preparar médium, é uma luta. Aí a gente estamos diante de um movimento espírita com médiuns, com uma sensação de que está havendo uma escassez mediúnica. Então vamos pensar nisso com muito carinho. A pergunta é muito inteligente e apropriada. Mas se a gente buscar Chico Xavier, ele ia dizer assim: médium, gente, é igual grama. Lembramos isso no carro, né? Dá para todo lado. Aí agora eu que vou brincar com você dizendo: agora nós temos que ver que tipo de grama que está nascendo. A gente juntou duas perguntas, são similares, mas eu vou resumi-las. Basicamente, elas falam sobre a questão de que na época do Chico, editar livro espírita era um ato até de coragem, né, em determinado momento, por causa da resistência das questões religiosas. E hoje, o espiritismo virou um filão. Então, como separar, não só especificamente em relação a ele, que há muitos livros sobre ele, mas também em relação ao espiritismo em geral, como separar o joio do trigo, sendo claro, e qual a responsabilidade do espírita em relação a esses livros que visam lucro comercial, né, autores que visam lucro pessoal, qual a responsabilidade dos espíritas em relação a isso? Vejam, o Chico, ele passou também alguns momentos apurados com livros. O primeiro livro dele, Parnaso de Além Túmulo, saiu rápido porque ele era um jovem já conhecido, porque tinha poemas publicados em revistinhas e almanaques da época, e não necessariamente espíritas. E tinha um ex-presidente da FEB, na época vice-presidente Manuel Quintão, que gostava muito de literatura. Aí ele leu esses poemas e resolveu a Pedro Leopoldo conhecer o jovem. E trouxe aqui para Rio de Janeiro, na antiga sede da FEB, e o doutor Guilhom Ribeiro, era o presidente da FEB, resolveu publicar o Parnaso de Além Túmulo. Mas há livros do Chico que passaram anos em revisão, coletando dados históricos, confirmando dados históricos, e que não foram publicados de imediato. É bom vocês saberem disso. A dona Ivone Pereira, o seu famoso livro Memórias de um Suicida, ela entregou para um dirigente da FEB que não o aceitou e só veio a conversar quase 40 anos depois, certo? No período em que eu estava como presidente da FEB, um amigo comum, eu conheci Ivone Pereira ainda encarnada, mas um amigo comum chamado Afonso Soares, muito amigo da família de Ivone, localizou 4 livros que nunca tinham sido publicados e que foram publicados no ano de 2013 e 2014. A Família Espírita, Contos Amigos, Espiritismo para os Simples, né? e livros. Então necessariamente os grandes médios não tiveram assim facilidade como se pensa de imediato para publicar. O que está acontecendo hoje? E no Brasil existe uma liberdade, eu diria, completa e total, né, de circulação de ideias. Então nada restringe publicação. Então, se você escreve um livro e manda uma editora, ela recusa, ele manda para outra, ou ele passa para uma editora própria, monta uma editora própria e publica, até como edição do autor, então ninguém segura. Agora, esse é um problema que existe e talvez seja melhor que não haja mesmo censura. Agora, o que está precisando é que o leitor faça uma leitura crítica. É o cultivo da boa leitura e da boa seleção de obras. E qual é o parâmetro? Allan Kardec. Então nós olhamos um livro, confere com Allan Kardec,
Se conferir, tudo bem. Se não conferir, deixa de lado. E eu vou dizer mais, se for publicado um livro com erros doutrinários, com engano, não adianta ficar depois descendo além e publicando, divulgando. Sabe por quê? Você divulga mais. Divulga mais. Quanto mais você fala mal de um livro, mais ele é divulgado. E de uma ideia também. Então, a melhor é a seleção da boa leitura. Agora, cabe ao centro espírita orientar. Agora, dentro do centro espírita, como o centro espírita é uma sociedade, ela tem o direito, ela dentro da sociedade tem o direito de selecionar livros que são vendidos. Isso sim. Mas fazer lista para divulgar livros bons e livros maus, isso daí é o índex proibitório da antiga igreja. E até é interessante, você falou isso agora, eu lembrei de Kardec, né, que ele montou a lista de livros que eram livros espíritas, e ele também divulga livros que não eram espíritas. Então não tem essa de proibir. Realmente o critério é fundamental, é na leitura, né? Saberia nos informar algo sobre o mentor do Centro de Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga? Essa informação é muito curiosa. Aliás, eu vou contar um fato curioso aqui para vocês. Não pode rir muito, não. Uns tempos atrás, eu participei de uma caravana aqui no estado do Rio, que é organizada pelo Hélio Ribeiro. Pelo Hélio Ribeiro, da instituição Bezerra de Menezes, de Niterói, né? E a convite dele, nós estivemos no interior e tem um centro espírita que se chama Luiz Gonzaga, aqui nas imediações de uma subida de serra. Não me pergunte detalhes, porque como eu fui em muitos lugares, então tem um centro espírita muito fraterno. E quando chegou nesse centro espírita, eu falei, bom, eu vou aproveitar a oportunidade. E o assunto era Chico Xavier, porque nessas caravanas adota-se tema temático. Eu falei, eu vou aproveitar, vou falar da origem desse nome, Centro Espírita Luiz Gonzaga. E aconteceu o seguinte, Chico queria colocar o nome do centro espírita que eles fundaram lá em Pedro Leopoldo. E um dia, ele à noite, escutou um barulho muito forte na rua, um barulho de jovens, né? E ele, naquela lusco-fusco da mediunidade dele, muitas vezes não identificava o desdobramento do que se tratava. De repente ele viu que estava havendo uma cena espiritual e que estava passando uma caravana de jovens ali na rua, jovens espirituais, liderados por Luiz Gonzaga. Quem é Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga foi na verdade um jovem que nasceu no seio de uma família aristocrática no norte da atual Itália, na divisa ali com a atual França, e o pai dele tinha o desejo que ele fosse instruído para ter um bom casamento aristocrático. E a instrução naquela época, não sei se vocês sabem, não tinha escolas. Então, como é que se instruía naquele período? Eram destinados para castelos de senhores feudais, aristocratas, que tinham tutores ali, né? Então, ele foi para um desses locais e pensando num bom casamento para o filho. Só que esse jovem Luiz Gonzaga, ele imaginava, mas não é isso que eu quero. E ele chegou a ser, inclusive, um precoce, inclusive, na aprendizagem dele, e ele foi designado para a família do futuro rei Luís XIII, da França. Mas não era isso que ele queria. E aí um dia ele abandonou tudo isso, quando ele volta ali para o norte da Itália, e ele estava na cidade de Milão, e lá chega a visita de um cardeal. E ele, jovem, adolescente ainda, bastante precoce, foi conversar com o cardeal, e o cardeal orientou a ele, falou, olha, o que você está pretendendo, na verdade, é uma vida religiosa. Aí foi a maior decepção para o pai,
porque repentinamente ele decidiu que não queria saber mais nada daquilo e ia seguir a vida religiosa. Aí ele foi para Roma e foi ajudar grupos de religiosos católicos que davam atendimento a doentes, jovens doentes, educação de jovens, etc. E ele se transformou no grande líder jovem de atendimento educacional a doentes e a jovens. E é por isso que ele foi canonizado pela Igreja com São Luís Gonzaga. E ele desencarnou, pasmem, com 23 anos de idade, fazendo tudo isso. E aí, aqui no Brasil, tem muitas escolas por aí que vocês vão encontrar. Colégio Luís Gonzaga, né? Escola Luís Gonzaga, é o mesmo. Então, o Chico quis homenagear esse espírito, porque era ele que passou ali liderando a passeata de jovens em espírito. Quando eu contei essa história lá no centro, aqui no estado do Rio, no interior, na saída um senhor falou: olha, eu não sabia de nada disso, eu pensei que fosse homenagem ao cantor Luís Gonzaga. Ótimo. Qual o motivo da mudança de Chico Xavier de Pedro Leopoldo para Uberaba? Eu gostaria de convidá-los para ler o livro do Calvário à Redenção. Vocês vão conhecer com detalhes o que motivou Chico a mudar para Uberaba. Doenças, pressões, lutas, dores. Eu vou fazer uma brincadeira provocativa. Há pouco tempo alguém me procurou. Quando o assunto é Chico Xavier, costuma o meu e-mail, o meu WhatsApp funcionar. Aí me perguntaram que tinham lido num determinado livro que saiu por aí, que um autor espiritual, que nem me recordo o nome, tamanha a importância que eu dei, afirmou que Uberaba foi escolhida pelo plano espiritual superior há muitos séculos para preparar o berço aonde iria acontecer uma grande mudança planetária. E para lá foram designados muitos espíritos reencarnando para dar suporte ao trabalho de Chico Xavier. Porque o ambiente espiritual de Uberaba é algo de muito especial. Leiam o livro do Calvário à Redenção, vocês vão ver o motivo que ele mudou. Sofrimento, dores, adaptação e, obviamente, intervenção do mundo espiritual para socorrer o moço que estava sofrendo muito. E aí, movimentos aconteceram no mundo espiritual e não foi por acaso que temos que relembrar que Valdo Vieira convidou então Chico, porque eles trocavam correspondência, convidou Chico para ir morar em Uberaba. Agora, um detalhe, porque no livro do Calvário a Redenção também nos faz pensar um fato muito importante. Lembram da história da mãe que desencarnou? Maria João de Deus. Um anjo bom iria aparecer. Cidália Batista, segunda mãe. Essa segunda mãe teve mais 5 filhos. Mais não, né? 5 filhos, mais do seu João. Então, assim, a fila do Bezerra lá andava. 15. Olha para você ver. E, aliás, para brincar, Cidália falou para João assim: eu caso, João. Que eles namoravam. Na época, namoravam. Namorava não, flertava. Sabe como é que era o flerte lá na época? Era o seguinte: no interior de Minas funcionava assim. O povo ia para a praça. Aí os homens andavam num sentido e as mulheres andavam no outro sentido. Uma linguagem bem coloquial. Como? Puxa vida aí, ó. Mais um ingrediente para a nossa história. E aí eles começaram a namorar, flertar e etc. Isso é só para brincar, dona Cléia. Aí quando o seu João propôs o casamento, Cidália falou assim: com uma condição, homem. Ele: qual, mulher? Eu caso com você, mas só se for
para cuidar dos filhos de Maria, os 9. Olha a condição que a Cidália colocou. Fechou? Agora, é interessante, porque quando a Cidália foi desencarnar, ela chamou, agora não mais o menino, chamou o homem, já maduro. Chico, eu cuidei dos filhos de sua mãe. Eu quero te pedir que você cuide dos meus agora, porque você que tem condição para isso. Escutem só. Chico só mudou para Uberaba em 1959, porque ele foi obrigado, para aliviar a dor da família que sofria uma pressão enorme, mas ele esperou até o momento final, quando a sua última irmã, filha de Cidália Batista, que tinha o nome de Lucília Xavier, a Lucília casa com o Pachequinho, quer dizer, os filhos de Cidália estavam todos encaminhados. E aí que ele vai mudar para Uberaba. Agora os motivos, convido vocês a ler o livro do Calvário e a Redenção. O que anda por aí é puro misticismo. É dito que Chico veio dar continuidade à obra de Kardec. Isso é verdade? Não. Da forma como está sendo trabalhado o tema, não é verdade. Continuador da obra de Kardec, eu diria que foi Leon Denis, que foi o consolidador da obra de Leon Denis, de Kardec, e na verdade do movimento espírita. Ele que fez o movimento se consolidar na França. Ele representou inclusive o Brasil. A Federação Espírita Brasileira delegou a ele mais de uma oportunidade para representá-lo lá em congressos que eram chamados espiritualistas em geral. Então a gente tem que ter muito cuidado com a história do continuador e do sucessor. Se vocês prestarem bem atenção na história dos reis e imperadores, vocês vão ver que tem reis que tiveram filhos que foram preparados para assumirem e filhos que não foram preparados para assumirem. A realidade demonstra fatos completamente diferentes, com ou sem preparo. Na nossa intimidade, nem todo filho ou neto é feito à imagem e semelhança do pai e do avô. Por mais que se queira, não é assim? Porque os espíritos são espíritos encarnados, não são propriedades nossas. Então o que há é uma equipe, vamos assim dizer. Há uma equipe de espíritos que tem compromissos com a obra. O Chico, ele tem um compromisso, inclusive na ação dele e no desenvolver das obras dele, completamente diferente da missão de Kardec. E nós temos outras figuras notáveis, né? No mundo, houve na Argentina, houve na Espanha, em vários locais, pessoas que foram até chamado Kardec de seus países, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a palavra sucessor ou continuador. A obra de Chico Xavier, eu diria que ela é complementar, ela é subsidiária, ela aprofunda, ela ilustra a obra de Kardec, ela é coerente com a obra de Kardec. É isso que a gente tem que registrar. Muito bem. Não, eu só ia falar muita coisa mais. Fofoca espírita, né? Que já circula há muito tempo. Emmanuel estaria reencarnado? Caso positivo, não seria ele o continuador da obra de Chico? Chico seria seu mentor? Eu tenho um amigo do movimento espírita Juiz de Fora, ele chama Emanuel. Aí nos encontros nossos das federativas, você conhece ele? Eu sempre chegava para ele e falava assim: ô meu querido mentor Emanuel. Ele falou assim: não, meu nome não é Emanuel. Aliás, cada um tem o Emanuel que precisa.
Gente, era natural que Chico, em determinados momentos, falasse que o Emmanuel iria voltar. Tem uma frase dele que é de uma forma até muito, muito engraçada. Ele fala: eu quero ver quando o Emmanuel voltar, eu quero ver ele pegar no tranco. Porque aqui na encarnação o negócio é complexo. Aí, certa feita, ele fez uma especulação. Pode ser que ele fazia cálculos, né? Quando que eu vou desencarnar? Quem aqui não faz cálculo? Tem uma mensagem que ele manda para o Vantuil de Freitas, que está no Testemunho de Chico Xavier, da Sueli, que ele fala que ele estava querendo saber quando que eles iam mandar a passagem carimbada para ele. Quer dizer, quando será a minha hora? Isso em 1940 e poucos. Aqui no livro do Calvário, a Redenção, vocês vão ver trechos do Chico preocupado com a desencarnação dele. São cartas de 1980. Ele só foi desencarnar 22 anos depois. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as coisas, porque soltaram no movimento espírita que o Emmanuel tinha reencarnado. E isso é uma notícia que foi plantada para desautorizar médiuns que psicografavam Emmanuel. E nós sabemos de onde que surgiu essas notícias falsas. Porque vocês já imaginaram se o Chico Xavier ia dizer aonde que o Emmanuel reencarnou? Da família? Tinha um amigo meu que brincou lá em Belo Horizonte dizendo: você imaginou o Emmanuel na Mocidade Espírita? Aí o Emmanuel: por favor, você leia Fonte Viva. Aí ia ser Emmanuel lendo Emmanuel, interpretando Emmanuel. Olha a envergadura do Espírito Emmanuel, a obra dele. As coisas não podem ser barateadas dessa maneira. E se ele já reencarnou, que nós acreditamos que não, mas ele obviamente que iria mergulhar num contexto de humanidade para desenvolver a sua tarefa. Então essas histórias que perambulam por aí são plantadas como verdadeiros fake news, que nós temos que tomar muito cuidado com isso. A internet é um bom caminho para a divulgação do espiritismo? É, sem dúvida. Nós notamos que nos últimos anos houve uma disseminação das informações espíritas perante a internet. E eu acredito que é um passo que foi dado que não há retorno. Agora, nós temos que lembrar que a internet ela é absolutamente livre. Os limites, né, de controle de internet, das redes sociais que existem, são pequenos. Pequenos e até questionáveis, né? Mas o grande problema é que, sendo facilitado, sendo aberto, abre espaço para todo tipo de colocação e de divulgação. Então, quem por exemplo, acessa o Facebook ou acessa o Instagram, você vai ver que tem gente que muda o seu perfil pelo menos uma vez por semana, né? Tirando fotos, tirando selfies e mudando. Ou seja, virou aquilo que a revista Caras fazia timidamente perante tudo que nós estamos vendo aí. Então todo mundo quer mostrar que está bem, que tem uma boa aparência, né? Quer dizer, mostra uma irrealidade. Agora, no nosso caso espírita, a gente tem que pautar por divulgar aquilo que é sério, aquilo que tem fundamento. É esse o critério que nós temos que adotar. E eu participo, às vezes, de algumas redes de grupos de WhatsApp, vira e mexe, alguém lá reproduz uma mensagem, uma informação. Eu não tenho dúvida de escrever: essa notícia é falsa, essa mensagem não é real, porque as pessoas vão reproduzindo, vão compartilhando sem analisar. Então está faltando critério por parte das pessoas
de usarem parâmetros que Allan Kardec recomendou. É isso que está faltando. Agora, em termos de difusão, hoje nos centros espíritas, vejam bem, que dia que foi? No primeira sexta-feira de abril. Eu fui fazer uma palestra na abertura do Congresso Espírita de Estado do Espírito Santo. Até porque o Divaldo estava adoentado, eu fui fazer a palestra. Tinha 2.000 pessoas contadas que cabiam no auditório. 70 e tantos mil acessos naquela noite pela internet. 432 cidades alcançadas do Brasil e do mundo, porque tinham 2 redes de web e TV fazendo transmissão. Então você vê, aumenta muito a difusão, é esse aspecto. Agora tem que ser bem utilizada. E com relação à utilização de cursos e estudos, eu acho válido. E nós já fizemos, no período que nós estávamos pela FEB, nós criamos até aquele curso de gestão de centro espírita à distância. Mas tem que haver uma recomendação que as pessoas que acompanhem pela internet não deixem de ter o convívio pessoal, interpessoal. Isso que é importante, porque a internet é fria. Então a internet, ela não foi criada para isolar as pessoas. Ela foi criada para facilitar a comunicação, mas a gente tem que também conviver com as pessoas, não pode criar essa separação. Deixa eu só dar um pequeno testemunho, porque eu estou nessa lida da internet, já vai caminhar para 10 anos, que nós, inclusive como um trabalho pioneiro de transmissão de reuniões públicas, que fazemos em parceria com a Rede Amigo Espírita. Então a gente observa o seguinte, que existem pessoas que estão isoladas, literalmente. Eu comentava com César que eu tenho uma amiga que se tornou amiga por causa da internet, que ela mora na Bélgica, num ambiente assim muito diverso, e ela começou a assistir os estudos. E a gente, quando transmite um ambiente de uma casa espírita, nós estamos expondo um trabalho, e isso tem que ser feito com muito critério, não é? Mas quando feito com simplicidade e reproduzindo o que realmente tem que ser reproduzido, e talvez antes de reproduzir, debater com pessoas experientes e que a gente tenha certeza que tenham conhecimento doutrinário, para verificar se vale a pena transmitir, porque pode ser que a nossa reunião ela seja boa para nós, mas não necessariamente ela vai reproduzir o que deve ser reproduzido como uma reunião espírita, sem ortodoxia, sem engessamento, mas termos o bom senso de debater o assunto junto com outras casas, e por isso é que existe um movimento de unificação, debate, troca de experiência. Mas, enfim, quando a gente faz esse trabalho, é muito legal você vê o resultado. Porque, por exemplo, essa companheira da Bélgica, ela passou a ter nas nossas transmissões o centro espírita dentro da casa dela. E ela foi criando um vínculo, e a gente tem um debate, a gente tem um chat, eu tenho um moderador que fica ali dialogando com as pessoas, não é? E estes que estão isolados, eles vão se intercambiando entre eles também. Então, um ambiente assim, muito legal. E que, inclusive, eu estou vivendo uma experiência que nós estamos constatando equipes espirituais atuando a partir do núcleo que está estabelecendo este veículo, né? Projetando essas atividades. E pessoas sendo tratadas nos seus lares. Porque, naturalmente, conexão mental. Ela vai em corpo mental para cá. Ela está vindo, ela está sendo atraída. E a gente tem acompanhado tratamentos muito sérios de pessoas que já me relataram de, durante uma reunião, perceberem um envolvimento espiritual, espíritos atuando magneticamente e respostas físicas, respostas de alteração emocional, enfim. Então, temos feito muitos amigos. Agora, o meu cuidado
e eu sou muito firme nisso, é do tempo todo estar falando para as pessoas: olha, é muito bom ligar o computador, é ótimo, cômodo ficar aí na poltrona, mas vai ao centro espírita, vai conviver, porque o ambiente espírita é muito diferente. E aí eu vou terminar ainda relatando que pessoas que se tornaram amigas nossas pela internet, muitas já foram em Belo Horizonte, fazendo questão de conhecer a FEAC, que é a casa que a gente trabalha. E quando elas chegam lá, elas falam assim: puxa vida, aqui é outra coisa, aqui é diferente. Então, assim, fica esse toque, inclusive para vocês que estão na direção da casa, que é natural que o frenesi agora é de toda casa espírita montar uma TV para transmitir, etc. Nós temos que entender realmente qual é o propósito, qual o público que a gente vai atingir. Isso tem a ver com a nossa casa, sabe? Então esse debate, ele é um debate muito particular. Sermos cuidadosos e usarmos as ferramentas da melhor maneira possível. Me perdoe, César, mas eu estou na lida, trabalhando nessa frente, e a gente vai debatendo e vamos aprendendo, porque é território novo. Nós temos muitas dúvidas. Eu faço 4 transmissões ao vivo por semana, sendo 3 da casa espírita e uma eu faço do estúdio na minha casa. Então eu sei, eu tenho vivenciado esse processo que é desafiador, e eu tenho muitas dúvidas em 10 anos de trabalho. Terminaram as perguntas? A gente dá agora alguns minutos para cada um fazer as considerações finais. Bom, à guisa de encerramento, né, da nossa participação, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a direção aqui da casa e por criar esse espaço que nós consideramos extremamente importante, né, para nós comentarmos, chamarmos a atenção sobre a obra e a vida de Francisco Cândido Xavier. Isso se faz necessário dentro do movimento espírita de nossos dias, haja vista o crescimento, a expansão de muitas ideias próprias, de muitos modismos, né? Não só na exposição, como também na difusão escrita, e que nós temos que recorrer àquilo que está coerente com a fundamentação. E Chico Xavier sempre foi um exemplo disso, e ele sempre se recusou a ele personalizar as ações. Então, a sua humildade é algo que deve ser valorizado em nossos dias, para que nós não transformemos no movimento espírita um celeiro de ídolos, né? Voltando à fase da idolatria de dirigentes, de médios, de expositores, e lembrarmos que todos nós somos humanos e que é melhor colocarmos a obra à frente e não a pessoa à frente. E isso é muito importante. Eu estava me lembrando de Allan Kardec. Tem uma nota de rodapé dele mesmo, está no original francês assim, onde na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele omite o nome de todos os médiuns. E só deixa o nome do espírito, da cidade e o ano, porque ele diz que era para não estimular o orgulho dos médiuns. Então é uma questão que nós temos que repensar dentro do movimento espírita de nossos dias. E a obra de Chico Xavier, ela é indispensável para isso. E outro cuidado que eu me lembrei aqui, quando se fala de internet e divulgação, existe circulação de muitas frases onde se coloca o nome de Chico Xavier, que eu tenho dúvida algumas se são dele, e outras eu localizo, não é dele, é do espírito. Então falta a fidelidade da citação da fonte. Então nós temos que
no movimento espírita, também valorizarmos essa citação de fontes nas palestras, nos estudos, né? Para não ficarmos misturando ou alterando opiniões, e que isso é extremamente indispensável. Nós imaginamos que nós vivemos um momento bastante delicado no movimento espírita brasileiro, face à facilidade de divulgação das ideias e, de certa forma, uma expansão que houve, né? Dentro do segmento espírita, no contexto da sociedade brasileira, mas para isso nós temos que ter a base do movimento, é o centro espírita. Então os centros têm que manter muita solidez na sua fundamentação, na sua orientação, com base em Allan Kardec, nas obras que sejam efetivamente coerentes com Kardec. Então é essa consideração final que nós gostaríamos de deixar. É engraçado, né, César? Bastidores. Tem uns 10 minutos que eu estou assim, fala das frases que são ditas, que Chico Xavier, que não são dele. Eu falei assim, mas não cabe. Que hora que eu vou falar isso? O César foi obediente. Vocês já viram aquelas postagens de Instagram? Vem a frase embaixo, Chico Xavier. Como assim? Certa feita, eu comentando isso numa palestra, eu gosto de história. Aí eu falei assim, sabe aquela frase mais famosa do Chico? Não se pode voltar atrás. Aí eu, numa palestra, eu virei e falei assim, gente, eu fico curioso para ver em onde que o Chico falou, que hora, será que foi naquele, debaixo do abacateiro, debaixo, seja onde for, curioso. Porque eu estava falando em palestra exatamente sobre o cuidado que a gente tem que ter. Porque antigamente a Federação Espírita Brasileira, quando lançava uma obra de Chico, vinha o título, o nome do Espírito Emmanuel maior e o nome do médium menor. Hoje em dia, os livros, o destaque é dado pro Chico. É o marco, porque quando você coloca na internet, a gente trabalha muito com tags. O que é o tags? Palavras-chave que são pesquisadas. Então, se você coloca Chico Xavier, da Ibope. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem divulgar um trabalho para ter muito acesso, coloca o nome Meimei. É um absurdo tanto de acesso. Então, quer dizer, mas aqui é só um dado do que é tags. E aí, eu falando em palestra, não é que um amigo lá de Brasília, que eu citei o nome dele para você, me mandou uma mensagem pós a palestra, que ele descobriu de quem que é essa frase. Não é do Chico, é de um outro autor que eu me permita, eu não vou dizer. E ela foi colocada como se fosse do Chico Xavier. E ele me deu o livro, o ano que foi publicado e etc. Então, enfim, mas deixa ser do Chico. Não deixo, não. Nós não podemos deixar, porque a César, o que é de César, não é o PR. A César, o que é de César. Entenderam? Existe uma lei, nós temos que seguir. Isso faz parte da comunicação, da fonte. Não é? E para nós é muito importante estar aqui com vocês. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado, porque como engrandece para nós. E eu queria agradecer, inclusive, a presença do César, que nós fizemos pela primeira vez um trabalho juntos. E para mim foi de um aprendizado enorme. É muito bom a gente poder trocar experiência. A gente fazer do Centro Espírita um ambiente de amigos cristãos. Ninguém sabe mais do que ninguém. Cada um oferece o que pode. Né? E quem faz o que pode, faz tudo. Então vamos lá. Nesse momento em que o mundo passa por muitas dificuldades, que a gente possa valorizar esses momentos.
A obra que o César está trazendo tem um valor muito importante em termos de história. Esse trabalho que a gente está publicando tem um valor específico também. E todos eles vão trazer para nós reflexões do que remonta à nossa humanidade, à nossa família. Extremamente importante. Vamos valorizar, porque o tempo está passando, e está passando numa velocidade muito rápida. Muito obrigado de coração ao Rio de Janeiro. Espero voltar aqui algum dia para poder, de novo, receber essas rosas que estão sendo distribuídas agora por essa espiritualidade que coordena esse lar de bênçãos. Muito obrigado de alma e coração. Valeu.